Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro semanal para mais uma aula de sociologia. A cada semana nós nos reencontramos aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário, para avançarmos no nosso aprendizado, naquela quantidade imensa de conteúdos que eu reconheço, mas que são tão importantes para a formação de cada um de vocês dentro daqueles conceitos que fazem com que a gente viaje pelo mundo que chama-se sociedade. Então, a sociedade é um mundo e a gente precisa conhecê-la um pouquinho de cada vez. Então, todas as semanas trazemos muitos conteúdos, trazemos muitos conceitos, muitas ideias de diferentes autores e, quem sabe, nesse momento que você está chegando, você vai aprender uma coisa nova, você vai descobrir algo que você não sabia, você vai ter alguma coisa que vai ser revelada para você. Muito bem. Se isto vai acontecer ou não, eu não posso dar garantias, mas eu posso dizer para vocês que hoje é um dia especial. Sim, hoje é aquele dia em que você está aqui, presente, perseverando. Então tem que ser um dia especial. Tem que ser o dia em que você vai fazer o seu melhor para sair daqui melhor do que chegou. Por mais que o tema da aula seja um tema que talvez você já tenha ouvido falar. Dá uma olhadinha aí na tela e vê só o tema da aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar de estratificação e desigualdades sociais. É um novo capítulo. Aquele último que a gente estava falando do trabalho informatizado, a tecnologia, ele se fechou. Agora a gente está entrando num outro capítulo que não vamos deixar de falar de trabalho, só que agora é um outro lado desse mundo chamado trabalho. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos. E antes mesmo que a gente avance nesse conteúdo, vamos lá para a nossa preparação, aquela preparação semanal, para que todos possam estar firmes e fortes até o final de nossa aula. Então, nossa primeira preparação é aquela em que eu digo para vocês que é necessário vocês se comportarem como trabalhadores. Exatamente. Sempre digo isso. Por que, professor, sempre diz isso? Porque estudante é um trabalhador. Você não está aí pensando, não está gastando energia. Suas ideias não estão, às vezes, claras e às vezes estão confusas. Pois então, o pensamento está sendo elaborado, ele está sendo construído, e isso é trabalho. Você tem certo esforço para levantar, para vir para esse local, para acompanhar a aula, para ficar até o fim da aula. Você faz anotações, enfim, tudo isso é trabalho. Então, para este trabalho ser realizado da melhor maneira possível, está aqui algumas sugestões de materiais que você pode utilizar. Claro que você vai precisar usar um equipamento eletrônico, afinal de contas, essa é uma aula digital, uma aula virtual, é uma aula remota. Então, nós estamos juntos e separados ao mesmo tempo. E o que vai ser o nosso mediador é esse equipamento eletrônico que você possui e eu também. As demais coisas você precisa ter em suas mãos. Então, seja um caderno, seja livro, seja lápis, borracha, não importa. O que importa é que você tenha algum lugar para registrar tudo que vai ser discutido aqui que você considerar mais importante. Então, a primeira coisa que você pode já ir fazendo é pegar o teu caderno e escrever a data de hoje. Exatamente. Escreve a data de hoje para que você tenha um registro de que você está aqui todas as semanas assistindo essa aula. Já colocou o tema da aula de hoje? Não tem problema. Quando a gente voltar lá no conteúdo, aí você vai poder lembrar. Mas se você quiser lembrar, eu volto lá. Ó, estratificação e desigualdades sociais. Anotaram? Excelente. Então, já que está com a data de hoje, o tema gravado, o nome da disciplina logo embaixo, Sociologia, só falta o nome do professor. Está aqui o nome do professor. Esse que vos fala todas as semanas. E agora que já concluímos nossa preparação com o nosso material de trabalho, vamos para a segunda etapa da nossa preparação. Para você que está chegando hoje, calma, não fica ansioso, não fica ansiosa. A segunda etapa é a escolha do local. Se você está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Todas as aulas nós precisamos nos preparar. Quando você ia para a escola, o que acontecia? Já existia uma sala, já existiam cadeiras distribuídas
de uma certa forma, e o professor que vos fala era sempre um que mexia nas cadeiras, né? Vocês devem estar lembrados disso. Para quem não me conhece e tiver oportunidade, vai saber como é que funciona. Pois bem, então, mexia nas cadeiras, você já encontrava elas todas lá nos seus devidos lugares, era só sentar. Hoje, você precisa produzir a sua sala de aula. Então, essa sala de aula precisa ter a tua cara, precisa ter o seu jeito. Então, eu sugiro aqui, você pode assistir essa aula sentado ao sofá, você pode usar cadeiras e mesas na cozinha, ou uma mesinha separada em algum lugar. Mas tem uma coisa que não pode faltar, e na sala de aula também não poderia faltar. Tanto é que vocês, vira e mexe, tinham vontade de sair dela para ir fazer isso que eu vou dizer para vocês, que é beber água. Isso, eu sempre trago a minha garrafa. Sempre trago a minha garrafa. Ah, mas professor, na sala de aula você não usava garrafa, você usava uma caneca, que tinha até seu nome gravado. É verdade. Só que aquela caneca, ela era utilizada porque eu tinha que me locomover o tempo todo e precisava que a água estivesse fresca sempre. Aqui não. Aqui eu já tenho toda a infraestrutura de uma casa, então eu tenho geladeira, eu posso ir lá pegar a garrafinha da água geladinha na geladeira. E na escola não, na escola esquentava, né, o tempo todo, então eu tinha que vir e mexe, sair de sala de aula também, quando tinha necessidade, para encher a caneca novamente. Então aqui não precisa da caneca. Mas ela está guardada, fiquem tranquilos. Quando nós voltarmos a ter aula presencialmente, vocês vão visitar a minha caneca novamente. Então, a água é importante. Isso vocês já estão acostumados, né? Mesmo quem está chegando aqui pela primeira vez já sabe disso. A água é importante para que vocês possam acompanhar de forma harmonizada até o final da aula. E tem uma sugestão que na sala de aula com certeza não tem, mas na sua casa provavelmente terá. E se tem, a minha sugestão é proibir isso. Claro que eu não vou proibir, eu não tenho condições de proibir ninguém, mas eu sugiro que você evite. Então vamos evitar assistir essa aula deitados à cama, porque a cama é convidativa e vai acabar levando vocês a adormecerem, e nós não queremos que vocês adormeçam. Nós queremos que vocês acompanhem a aula até o seu final, para que tenham condições de resolver os exercícios, para que possam compreender tudo que vai ser explicado, e ao final da aula, sim, sentirem-se melhores do que chegaram. E deixa para dormir depois. Tá bom assim, então? Então tá aqui minha sugestão, que é para vocês não assistirem essa aula deitados à cama. E por último, da nossa preparação, é lembrar a vocês que esta aula também é transmitida pelo YouTube. Isso mesmo. Então nós temos um canal no YouTube todo feito, pensado em vocês. Então você que já está inscrito, meu muito obrigado. Muito obrigado por me receber em vossa casa todas as semanas, assim como eu recebo vocês na minha casa com muito prazer. Agora, você que está chegando aqui pela primeira vez, lembre-se, está no YouTube, está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal. Quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal, melhor vai ser a divulgação desse canal para mais pessoas que vocês conhecem. Então, inscrevam-se no canal. Lembre-se de clicar nas notificações, acionar a campainha. Isso mesmo, campainha. Eu chamo de campainha. Vocês podem chamar de sinos, como vocês preferirem. Mas acione a campainha para que vocês sejam avisados todas as vezes que uma aula estiver chegando, novinha, saindo do forno para vocês. Então, acione. Então, inscreva-se no canal, acione a campainha e, por último, ao final da aula, gostou da aula? Dê aquele like. Não gostou da aula? Tudo bem, não vá dar o dislike. Mas se quiser dar o dislike, dá o dislike também. Não faz a menor diferença. Porque o que eu quero com o like ou com o dislike é que vocês se comuniquem. Eu quero saber como que está sendo esta experiência para vocês. Então, se é dislike ou se é like, ou se é like ou se é dislike, sejam bem-vindos. Pelo menos dessa forma eu estou sabendo que vocês estão participando, que estão acompanhando até o final. Tá? E por último, não menos importante de tudo isso que já foi dito, é aquele momento que eu peço para vocês compartilharem esta aula com aqueles que vocês conhecem, com aqueles que vocês sabem que ainda não acompanham as aulas. Pode ser um colega de turma, pode ser um colega de outra turma, pode ser um colega do colégio, pode ser um colega de outro colégio, pode ser um conhecido, pode ser um vizinho, pode ser até um adulto
que não está em nenhuma dessas salas de aulas, mas que se interessa pelos temas que a gente apresenta aqui para vocês. Então, vamos ser solidários, vamos ser fraternos e caridosos com o nosso semelhante, vamos auxiliar o nosso próximo com aquilo que a gente pode auxiliar. E eu tenho certeza que clicar no botão de compartilhar e enviar o link desta aula para alguém que você conheça vai lhe fazer muito bem, porque você vai estar ajudando alguém a continuar estudando e perseverar na sua caminhada, apesar dos pesares. Então, vamos ser caridosos, fraternos e solidários, solidárias, fraternas e caridosas. É o meu pedido para vocês. Estamos de acordo, então? Combinados? Vamos agora para o conteúdo? Vamos lá. Como vocês já viram logo no começo, o nosso conteúdo, o tema da nossa aula é estratificação e desigualdades sociais. Então, para quem está aqui chegando pela primeira vez, mais um reforço. Todas as semanas, para a preparação da aula, eu utilizo o livro didático Sociologia em Movimento, que vocês receberam enquanto estavam na escola. Caso você não tenha recebido, ou apenas está nos assistindo pelo YouTube, não tem problema, porque ao final desta aula, assim que vocês estiverem recebendo um formulário de atividade, vocês vão receber as páginas que nós utilizamos para a preparação da aula. Então, no caso de hoje, as páginas são 234 e 235. Então, não se preocupe, vocês vão receber as páginas. E se for pelo YouTube apenas, é só me fazer um pedido que eu envio para vocês. Está combinado assim? Então, quem está com o livro na mão já pode colocar na página 234 e acompanhar a leitura. Ou pelo menos saber em que lugar que nós estamos. E no final, leia todo o texto para poder aprofundar os seus conhecimentos, porque aqui é o que a gente vai fazer, é uma explicação a respeito da temática, mas quanto mais você lê sobre o tema, mais ideias você vai ter, melhor você vai conseguir pensar a respeito do assunto. E, é claro, dúvidas vão surgir, perguntas podem serem criadas, e eu estou aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Combinado, então? Então, me acompanhe na leitura. Desigualdade social. O conceito refere-se, em linhas gerais, à privação de direitos ou de acesso a recursos para uma pessoa ou um grupo, o que cria distinções entre os indivíduos. Então, para a gente já começar a nossa conversa e entendendo o que é desigualdade, desigualdade não tem a ver com diferença. Então, muita gente confunde, às vezes, a palavra desigualdade com diferença. Diferença é diferença, desigualdade é desigualdade. Isso quer dizer? Que a desigualdade é algo que deveria ser equilibrado, distribuído igualmente, e não é. Então, quando algo que deveria ser distribuído igualmente não é, cria-se a desigualdade. Diferença é outra coisa. Diferença tem a ver com característica, com qualidade. Somos todos diferentes. Então, diferença não tem a ver com igualdade, tá? Diferença tem a ver com característica, tem a ver com competências, tem a ver com aparência, com formas de pensar, com ideias. Então, a diferença pode sim, se for levada à profundidade de cada um de nós, se nós fizermos muita diferença em relação aos outros, podemos chegar ao ponto de nos tornarmos preconceituosos. E quando a gente vive sob uma condição preconceituosa de pensamento, nós acabamos separando as pessoas pelas que eu tenho afinidade e aquelas que eu não tenho afinidade. Eu acabo dando mais atenção às que eu tenho afinidade e não dando atenção alguma para quem eu não tem afinidade. E aí, no momento de se apresentar oportunidades, as oportunidades eu vou escolher aquelas que eu conheço, que eu tenho mais afinidade. E não vou distribuir oportunidades para quem não tem afinidade. A princípio, parece natural isso, mas isso aí, nesse momento do preconceito, você não se relacionar com o outro porque você não consegue entendê-lo, porque não consegue aceitar as diferenças de pensamento dele, por exemplo,
aí você começa a caminhar no sentido da desigualdade. Porque quando se fala de igualdade, fala-se de direitos. Então, todos têm os mesmos direitos. Claro que você pode trabalhar mais ou menos que alguém. Aí é sua escolha, a sua determinação, o seu esforço, que não tem nada a ver com o rendimento que o outro tem. Se o outro trabalhou mais que você, ótimo. Ele vai ter um rendimento melhor que o seu. Mas, em relação ao acesso ao direito do trabalho, isso sim pode gerar desigualdade. Então, quando um certo grupo de pessoas, por afinidades, vamos chamar assim, conseguem ter mais acesso a certas oportunidades, e outro grupo de pessoas com as mesmas competências não tem acesso, é porque existe um desequilíbrio no direito ao trabalho. E quando existe o desequilíbrio em relação ao direito ao trabalho, gera-se a desigualdade. Entende? Não tem nada a ver. Eu posso ser professor de sociologia e o outro é professor de matemática. Bem, ele tem uma maneira de pensar diferente da minha, e eu respeito e ele me respeita. Isso não cria em nós desigualdade, muito pelo contrário. Nós, ao exercermos o nosso dever de uma forma plena, geramos mais igualdade. Porque todos aqueles que assistirem às nossas aulas poderão compreender cada vez melhor as duas áreas do conhecimento. E, ao compreender cada vez melhor as duas áreas do conhecimento, poderão se formar um indivíduo mais bem preparado para a sociedade. E, estando mais bem preparado para a sociedade, terá melhores oportunidades de acesso ao trabalho, ao mercado de trabalho, por exemplo. Então, a nossa diferença contribui para a redução da desigualdade. Compreendem isso? Agora, em outro aspecto, se eu, por alguma razão, deixo de fazer o que eu deveria fazer, eu posso estar contribuindo para a desigualdade. Porque o meu talento, a minha habilidade, as minhas competências, quando estão, a minha responsabilidade, quando são cobradas, ou seja, quando eu tenho o dever de colocá-las em prática, em movimento, e eu não faço isso, eu diminuo o direito dos outros. Lembrem, não sei se foi com vocês, com a aula que eu já apresentei para vocês, mas se não for, vou falar aqui. Por trás de cada direito tem um dever. A gente reivindica muito direito, que tem uma ligação direta com igualdade, só que nós deixamos de fazer os nossos deveres, de cumprir com os nossos deveres. Então, não tem como você reivindicar direitos se você não cumprir com os seus deveres. Está claro isso para vocês? Então, para a gente já começar a pensar a respeito da desigualdade, é preciso a gente reconhecer quais são os nossos deveres, como nós estamos cumprindo cada um deles e quais são as oportunidades que nós temos de acesso a direitos. Se for muito distante as oportunidades, aí a gente está vivendo uma experiência de desigualdade. Se não for tão difícil assim, se as dificuldades estiverem mais associadas às minhas vontades, à minha força de vontade, à minha determinação, à minha perseverança, aí é outra questão. Tá bom? Então vamos prosseguir na leitura. Para estudar as desigualdades sociais, é importante estar atento a três elementos centrais: estrutura, estratificação e mobilidade social. Então, quando a gente vai falar de desigualdade, eu acabei de dizer para vocês que ela está diretamente associada ao acesso a coisas, né? Acesso a direitos, por exemplo. Então, para eu fazer uma análise um pouco mais correta, se a minha vida, se eu vivo uma experiência, melhor dizendo, se eu vivo uma experiência de desigualdade, eu preciso analisar a estrutura social a qual eu frequento, faço parte, a estratificação social a qual eu estou relacionado e as minhas possibilidades de mover-se socialmente. Calma que eu vou explicar cada um desses elementos. Mas importante, não dá para você falar que vive à mercê da desigualdade, que a desigualdade te atinge, que você só não tem as coisas porque o país é desigual.
para você fazer essa afirmação, você precisa, antes de mais nada, fazer uma análise sobre si mesmo, das condições sociais que você vive e analisar a estrutura, estratificação e mobilidade. Se algum desses elementos tiver acontecer na sua vida, pode ser que você esteja, assim, na direção de uma desigualdade, mas ainda não está no nível máximo da desigualdade. Algum elemento você possui, então, através dele, você pode criar os outros. Compreendem isso? Então, estrutura, estratificação e mobilidade social. Vamos ver cada uma delas. A estrutura social é determinada pelo modo como se organizam os aspectos econômico, cultural, social, político e histórico de uma sociedade. Então, trago aqui uma imagem para a nossa reflexão. Observem essa imagem rapidamente aí, com atenção. O que vocês veem? Coloquem aí no chat o que vocês estão vendo. Quais são os elementos que estão nessa imagem? Tem distinção entre homem e mulher, por exemplo? Só os homens estão fazendo uma determinada atividade e as mulheres outras? Não, né? Então, vocês veem, tem uma parede, tem parede sendo levantada, tem homens e mulheres aqui levantando a parede, sem problema algum. As crianças estão aqui, ó, fazendo parte do convívio, e outros estão chegando para observar e ver o que podem auxiliar no trabalho. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente tem que pensar em organização. Eu posso falar, levantar uma parede é levantar uma estrutura, não é verdade? Mas o que é melhor? Ter várias pessoas contribuindo para o levantar desta parede ou apenas uma? Quando mais pessoas compartilham da experiência do fazer, da experiência do trabalho, da execução de determinada tarefa, a estrutura fica mais forte. A estrutura social fica mais consolidada. Então, é determinada pelo modo como se organizam. As pessoas estão organizadas, cada qual auxiliando a outra a fazer uma determinada tarefa. Tem aspecto econômico? Tem. Como é que se comprou tijolo? Como é que tem carrinho de mão? Como é que tem terra? Como é que tem barro, balde? Tem aspecto econômico. Tem aspecto social? Tem. Tem, sim. Essas pessoas estão reunidas em prol de alguma coisa, com um propósito comum. Tem aspecto político? Também tem. Tem. Claro, cada um com um poder, cada um se responsabilizando por fazer uma coisa. Aqui tem um botando a massa, aqui tem outro carregando o carrinho. Então, cada um assumindo o nível que consegue compreender que é capaz de realizar. Não tem ninguém estabelecendo aqui quem é que tem que fazer o quê. E também tem o cultural. Porque aqui as diferenças, elas somam, elas não subtraem. Vejam, homens e mulheres trabalhando. São diferentes a maneira de pensar, biologicamente diferentes, fisionomicamente diferentes, mas estão fazendo as mesmas tarefas, compartilhando da execução das mesmas tarefas. Então, culturalmente, ficam mais fortes, porque o respeito aumenta. E as crianças estão aqui vendo tudo isso. Então, essa imagem que eu trago para vocês é para que vocês possam compreender o que é estrutura social. Então, quando você vive uma relação de desigualdade, uma das primeiras coisas que você tem que observar é como é que é a estrutura social do meio onde você vive. Se existe uma hierarquia forte, bem construída, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou se existe distribuição de tarefas, cada um coopera um com o outro na família, ou nos parentes, nos conhecidos, para poder alcançar uma melhor qualidade de vida. Então, quando você começa a pensar na estrutura, você tem que pensar nos elementos que compõem essa estrutura. Às vezes não tem dinheiro, mas tem força social, tem cooperação. Às vezes falta a cooperação, mas a cooperação no trabalho, né?
Mas todo mundo ajuda com um pouco de dinheiro, que dá para contratar alguém para fazer o trabalho, por exemplo. Então, perceba que a estrutura social é um dos elementos importantíssimos para a gente começar a discutir o tema desigualdade. Estamos de acordo? Compreendendo tudo? Tiver qualquer comentário sobre o que vocês estão ouvindo, coloca aí no chat, manda aí sua dúvida, seu comentário, para que a gente possa lê-los aqui e compartilhar com vocês algumas ideias que a gente possui para poder trazer um pouco mais de lucidez, caso seja necessário, tá bom? Nossa primeira palavra-chave, então, é estrutura social. Anotem aí nossa primeira palavra-chave, estrutura social. Anotaram? Maravilha. Então vamos em frente. O outro termo que compõe a desigualdade social é o termo estratificação. Vimos de estrutura, agora vamos ver estratificação. Antes de ler, estratificação vem de extrato, vem do sinônimo camadas. Então, toda vez que você fala de estratificação, pense em camadas. Pense em andares. Tudo bem? Então, vamos lá. O termo estratificação diz respeito ao modo como cada sociedade está dividida. No caso, trata-se das camadas sociais que se sobrepõem umas às outras. E aí nós temos aqui 3 camadas. Primeira camada, segunda camada e terceira camada. E quem está na terceira camada, que é um personagem que está aqui sozinho, ele diz assim, menos barulho, por favor. Perceba que na primeira camada tem um número de pessoas muito grande. Muitos personagens. Na segunda tem um número reduzido de pessoas. E na terceira, seria a mais alta aqui no nosso desenho, tem uma pessoa só. Então, a estratificação, ela pressupõe que cada pessoa pode, a partir das suas relações com grupos, a partir da compreensão das suas competências, das suas habilidades, a partir do grau de estudo, a partir da sua força de vontade, cada pessoa pode ocupar ao longo de uma vida algumas camadas. Ela pode começar na primeira camada e descer. Ela pode começar na última, né? Falei primeira, né? Mas vamos dizer assim, na camada mais alta e pode descer para mais baixa. Ela pode começar na camada mais baixa e subir para mais alta, como aqui tem um exemplo. Ó. Tem uma pessoa subindo. Ó. Por quê? Porque a estratificação ela pressupõe diferenças. Diferenças. As diferenças são utilizadas para você identificar qual é o nível que você se encontra. Então, quando eu estou falando aqui na estrutura social que tem a ver com ordenação, com organização, com cooperação, quando nós falamos de estratificação, eu estou falando de níveis, de diferenças. Então, enquanto lá na estrutura as diferenças não são levadas em consideração, e sim a forma como é ordenado tudo aquilo, porque se for ordenado por cooperação é uma coisa, se for ordenado por ordenação é outra. Entendem? Cooperação, conjunto. Ordenação, comando. Quando caímos na estratificação, a estratificação onde existe cooperação, todos crescem, tem menos hierarquia, tem menos níveis, menos camadas. Mas quando é por comando, as camadas começam a existir. Sempre vai ter alguém que manda no que está embaixo. Só que para viver uma experiência de desigualdade a partir do olhar da estratificação, é necessário aquele que está analisando a sua própria condição observar se ele está colocando, ou se ela está colocando, à disposição de si mesmo todas as suas competências, tudo aquilo que lhe faz ser diferente dos outros. Ou se ele está procurando ser igual aos outros.
Porque aí onde entra as dificuldades, muita gente compreender isso. Quando se fala de desigualdade, eu não estou falando de igualdade de competências, de características, de ideias. Quando falo de desigualdade, eu estou falando de igualdade de direitos, de igualdade de acesso a recursos. Esta desigualdade eu vou percebendo a partir do momento que eu, quando vou executar alguma tarefa, ninguém chega junto. Quando eu estou estudando, alguém fala para eu parar de estudar. Aí já é a questão da estratificação. Então, tem elementos da desigualdade que pertencem ao indivíduo e ao grupo. Então, quando se fala de estratificação, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem camadas e que é você que vai circular por essas camadas, não são os grupos. Só que quando você circula entre as camadas, se você ascende, ou seja, sai da camada mais baixa para a camada intermediária, você vai conviver com novos grupos, novas formas de pensar. Então, você precisa continuar estudando, se aperfeiçoando, para poder se adaptar. Ou então, você permanece na camada mais baixa, mesmo tendo condições de estar na camada superior à sua. E também não tem problema. Muita gente acha que eu tenho que ascender, eu tenho que ficar rico, por exemplo. Eu tenho que trabalhar até ficar rico. Tá, você pode até trabalhar, ficar rico, mas você não precisa viver entre os ricos. Você pode levar uma vida humilde tendo dinheiro. Aí entra uma outra questão da importância que você dá a nosso momento de divisão. Porque nessa distinção hierárquica, qual camada que eu vou estar, é preciso eu entender uma coisa. Se não vejamos, essa divisão costuma ocorrer de acordo com diferentes critérios sociais e históricos, que estabelece uma espécie de hierarquia. Você quer se posicionar superior a alguém? Ou você só quer ser próspero, ter acesso aos recursos? Para melhorar, por exemplo, a sua estrutura. Ou você quer, na verdade, o que você quer não é só melhorar a sua estrutura. Você quer melhorar a sua posição no extrato. Você não quer ficar na camada mais baixa. Você quer conviver com as pessoas mais sofisticadas, com mais recursos, não financeiros apenas, mas também material, de aquisição de coisas, de conviver com essas pessoas. Isso é de cada um. Então, conforme a posição que o indivíduo ocupa nessa hierarquia, ele terá mais ou menos acesso a direitos e recursos. Percebam, o que nós estamos falando é que quando você está na estrutura, às vezes a estrutura é frágil. Não tem dinheiro, não tem cooperação. O aspecto cultural não é respeitado, existe muito preconceito. Tudo fica difícil, então você tem que sair dali. Tem que sair dali para você buscar uma estrutura. Claro que quando eu estou falando de estrutura social, estou falando de grupos, de equipes, de comunidades, até chegar na sociedade. À medida que você tem compreensão que você faz parte de um grupo, de uma comunidade, se essa comunidade não está fazendo nada, as pessoas não cooperam, as pessoas não têm interesse em crescer, as pessoas desrespeitam umas às outras, não é o lugar para você ficar. Se você quer uma estrutura. Então você tem que sair desse lugar com o seu próprio esforço, buscar um outro lugar onde você possa encontrar substância para fazer a sua base, o seu alicerce, para ali começar a levantar a estrutura. E aí, como é que você faz isso? Cooperando, participando de cooperações. Outras pessoas cooperando com você, você cooperando com outras pessoas. Ajuda mútua. Aí a estrutura fica forte. Qual é o grave problema da nossa sociedade brasileira, o Brasil como um todo?
é que a gente ainda existe muitos lugares em que indivíduos não conseguem cooperar uns com os outros. Só pensam em si. Então, quanto mais egoísta uma sociedade é, mais difícil é você construir uma estrutura forte. Porque essa estrutura forte vai reduzir a desigualdade. Lembra que é um dos elementos da desigualdade? Aí sim, você está com a estrutura forte, aí vamos para o elemento da estratificação. Está com a estrutura forte? Agora vamos ver em que nível que eu estou. Tá, eu sou da camada mais pobre, mas eu tenho uma boa estrutura, eu tenho uma boa base. Então, o que eu vou fazer? Nessa estratificação que se apresenta para mim, a camada em que eu estou, ela não é fixa. Ela se torna flexível. Ela não é estática. Ela é dinâmica. E a partir do momento que você percebe que ela é dinâmica, você já tem uma boa estrutura, então você vai correr atrás para ter acesso a direitos e recursos. E é onde você vai trabalhar, vai estudar, vai fazer network. Para quem não sabe, network é ter capital social, é você poder ter pessoas, fazer amizades, estabelecer vínculos cada vez mais com pessoas diferentes, com outras competentes, aprender com essas pessoas. Aí você vai ampliando o seu potencial. E mesmo que você esteja na camada mais pobre, a que está aqui embaixo, você já tem condições de sair dessa camada. E aí que está a questão. É quando nós chegamos aos cargos que nós queremos ocupar. Então, essa posição na qual se encontram os indivíduos determinará a quantidade de poder que poderão ter. Se você percebe que você, dentro da sua camada, vamos supor que você está aqui, junto com a grande maioria, mas aqui dentro você consegue ter algum grau de poder, é que direitos e recursos já estão chegando para você. Mas lembre-se, você já tem uma estrutura forte. Outros, nem tanto. Então você já começa a se posicionar. E essa posição, que eu trago aqui várias figuras mostrando reis, sacerdotes, trabalhadores braçais, guerreiros, né, militares, essa posição determinará a quantidade de poder que você tem. E se você tem algum nível de poder, mínimo que seja, você chega naquele momento de se mover. Que é nesse momento aqui, você começa a se mover. Mas antes de falarmos da mobilidade, vamos anotar nossa segunda palavra-chave. Segunda palavra-chave, anotem aí, estratificação social. Anotado? Excelente. Então, sendo assim, a desigualdade social também é fruto das relações de poder, o que implica dominação e exploração de alguns grupos por outros. Então, quando você consegue dominar pessoas, mesmo dentro da sua camada, no seu extrato social, no seu nível social, você já tem condições de se mover, de sair dali. Só que pense, cada degrau que você sobe, quando você chega no degrau novo, você começa do ponto máximo do degrau de baixo. Muita gente se confunde. Se eu estou subindo uma escada, o primeiro degrau eu faço um esforço. O segundo degrau, um esforço maior. O terceiro degrau, um esforço maior. E a cada degrau que eu subo, o meu esforço tem que ser maior. Claro, se eu estou falando de escada, eu estou falando de lei da gravidade, por exemplo. Falando de força-peso, quanto mais distante do chão, quanto maior a altura, maior é a força contrária. Então, se você está numa camada, conseguiu todos os recursos, já tem condições de se mover dela e ir para uma camada superior, você vai estar no nível mais baixo da camada superior. Então, você vai ter que continuar trabalhando, se esforçando, se dedicando e estudando para que esta camada que te recebeu, porque você trabalhou para isso, por causa da estrutura que você já tinha, por causa da compreensão da posição em que você se encontrava, do poder que você já possuía, e você tem que ir em busca de mais.
E esse mais vai exigir mais esforço de você. Então, a desigualdade também é fruto das relações de poder. Daí a importância de você compreender que o que você quer, na verdade. Saber onde você quer chegar. Porque você pode simplesmente querer ter mais dinheiro. E não está nem um pouco preocupado com mobilidade, com estrutura. Quer viver a tua vida individual, sem ter relacionamento com ninguém? Você pode conseguir isso. Não quer andar pelas altas camadas, grandes festas, morar em mansões, contratar buffets gigantescos para fazer grandes festas de aniversário, de casamento, viajar pelo mundo. Pode ser que você não queira isso, mas pode ser que você queira. Então, a partir do momento que você quer, não está na desigualdade o problema. Nem sempre está no acesso aos recursos. Está nas suas escolhas. E aí é onde que entra o terceiro conceito, terceiro elemento, terceiro termo da base conceitual do que nós chamamos de desigualdade social, que é a mobilidade. Então, o terceiro conceito fundamental que nos permite a compreensão da desigualdade é a mobilidade social. Ela é determinada pela possibilidade, olha só, possibilidade de um indivíduo mudar de posição na hierarquia social. Vejam aqui. Está vendo aqui esse desenho? Qual é a possibilidade desse personagem aqui, que está subindo para a camada superior, intermediária? Qual a possibilidade de ele fazer isso aqui? O que ele precisa para ele fazer isso aqui? Que alguém dê chame ele para cá, vem para cá morar conosco, dê facilidades para ele? Ou será que ele aqui embaixo ele tem que estar se esforçando, tem que estar se dedicando, estudando, procurando grupos que cooperam, participando de tudo que for em benefício dele e do coletivo, para que ele possa ter uma estrutura forte, um suporte forte, para que esse suporte sirva de trampolim para ele. Ele não conseguiria estar subindo aqui se ele não tivesse um suporte aqui. É onde a gente, de vez em quando, reclama de nossas famílias, e nenhuma família é perfeita, mas muitas de nossas famílias são responsáveis pela nossa mobilidade, porque nos dão a estrutura forte. Mas se minha família não dá essa estrutura, eu posso buscar essa estrutura. Eu não posso ficar, eu não preciso ficar dependente o tempo todo da minha família, porque minha família não consegue me dar o suporte. De repente, ela está no máximo que ela pode. E agora é contigo. Sai do seu lugar, vai procurar aquilo que você pode fazer. E reúna-se com grupos que possam te dar esse suporte, que possam lhe trazer força, determinação, te auxiliar, um auxiliando o outro. E aí, cooperando, você entra na fase em que você vai ocupar posições. O poder começa a chegar perto de você. Você começa a entender, porque entender, ter entendimento sobre as coisas, é um certo nível de poder. O poder não está só nessa coroa da realeza ou no sacerdócio, né? Coroa, sacerdócio, ao longo na Idade Média tinham muita relação, né? Poder divino, poder dos homens. Estou falando desse poder de comando, de determinação, de doutrinação, de dizer o que tem que ser feito. Estou falando de um poder interior, de realização, a sua motivação. E quando você percebe que você tem esse poder, você está numa estratificação. A sua estratificação foi formada. Só que você percebe que não precisa ficar na camada onde você está. E aí surge a possibilidade de você se mover. E nesse momento que você pode se mover, aí sim, você vai ter escolha. Você pode continuar com tudo que você tem e continuar na camada onde você quer, não quer mover. Sabe aquela pessoa que ganha na loteria e ninguém sabe? Ou na Mega Sena, ninguém sabe? Ela continua morando na casa dela, só que ela passa a ter
uma internet melhor, compra um carro um pouco mais seguro, termina a casa, pinta, coloca acabamento, aí passa a viajar uma vez por ano, 2 vezes por ano, nas férias. Aí aquela roupa que era um pouquinho mais baratinha, que durava pouco, ela passa a comprar uma roupa que dura um pouco mais, mas ela não sai do lugar que ela está. Ela tem tudo, ela quer, pode se mover, mas ela não quer. Por quê? Porque ela se sente bem ali. Porque ela não precisa estar em primeiro plano. Ela pode até querer. Se ela quiser, que ela faça bem. Porque também estar no primeiro plano exige esforço. Essa é a questão. Às vezes eu quero ter um iate. Vou trabalhar para caramba, vou fazer de tudo que eu puder até eu ficar rico e ter um iate. Aí eu vou ter um iate, casas e etc. E, a partir daí, quem eu sou? Continuo sendo a mesma pessoa? Essa é a questão, porque o esforço é moral. Você tem mais coisas para sob a sua responsabilidade. Quanto eu gosto muito de uma frase, não sei se vocês são fãs do Homem-Aranha, que tem uma frase quando o Homem-Aranha deixa um bandido fugir, ele ainda não era um Homem-Aranha, né? Deixa um bandido fugir, e aí esse bandido acaba encontrando o tio dele na rua e acaba matando o tio dele. E aí, quando o Homem-Aranha vê o tio dele baleado, o tio dele vira para ele e fala assim: quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Lembra dessa frase? Quem já assistiu, dá um ok aí. Comentem, se quiser, se já tinham pensado sobre isso. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você compreende o seu papel, mais poder você tem. E quanto mais poder você tem, maior a sua responsabilidade. Então, estar em primeiro plano é uma responsabilidade imensa. Claro que você não precisa se esconder disso. Claro, se você tem condições e quer isso para sua vida, faça o melhor sempre. Mas mantenha o seu pezinho na humildade. É a dica que eu dou. Quer levar o poder, quer exercitá-lo, quer mover-se socialmente, eu parabenizo. Vamos sim, vamos nos mover socialmente. Eu também quero, mas com um pezinho na humildade. Nada de se posicionar acima dos outros, porque isso é o primeiro elemento da desigualdade, que é a ruptura da estrutura. Lembra? A sua base é a sua estrutura, onde houve cooperação. Se você chegar ao topo dessa pirâmide, no alto dessa escada, e perder a sua humildade, a sua escada vai ruir e você vai desabar. Vai desabar por quê? Porque você vai esquecer de que é a estrutura que te mantém lá em cima, a sua raiz. Então é importante você. Vamos ascender, vamos nos mover, como eu mostro aqui nessa imagem. Vamos nos mover, vamos sim, mas sem perder a humildade. Então aqui tem 3 personagens. America's Path to the Top. Elevadores americanos para o topo. Elevadores da América para o topo. Aqui tem o rico, aqui tem a classe média, aqui tem o pobre. Todos podem ascender, cada um com o recurso que possui. O pobre usa a escada. A classe média está usando uma corda. Se bem que ela já está meio ruída aqui, está desgasta. E o rico leva de elevador. Mas nem todos os ricos nasceram aqui. Muitos nasceram aqui, na classe pobre. A questão toda é se nessa hierarquização você perde a humildade. Se você for esse aqui, se tornar esse aqui e deixar de ser humilde e ignorar totalmente os outros dois, provavelmente esse elevador vai cair. E aí? Terás condições de retomar toda a sua trajetória? Pensem nisso. Para concluir, a nossa terceira palavra-chave: mobilidade social. Anotaram as 3 palavras-chave? Deixa eu voltar aqui só para repassar. Primeira, estrutura social. Segunda,
estratificação social e terceira, mobilidade social. Qualquer dúvida, comentário, qualquer coisa que vocês quiserem falar, será muito bem-vindo. Eu leio todos e depois comento. Tá bom assim? Então, chegamos ao final de mais uma aula de Sociologia e, como todas as aulas, nós temos aquele exercício de treinamento, de fixação de tudo aquilo que a gente discutiu. Então, vamos ler o exercício comigo. Quem está matriculado em uma das turmas que a gente dá aula vai receber um formulário de atividade dentro de instantes e é só responder lá a opção que você vai escolher aqui junto comigo durante a leitura. Coloca a respostinha no seu caderno, depois só transmitir para o formulário. E os demais que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube, muito bem-vindos também. Quer participar, quer responder a pergunta? Responda aí nos comentários e eu comento se está certo ou errado. Tá bom? Então, acompanhe comigo a leitura. Entre os fenômenos sociais estudados pela sociologia, a mobilidade social é um indicador do nível de desigualdade e de mudança social. Sabendo disso, ao falarmos em mobilidade social, estamos nos referindo: letra A. A frequência com a qual as famílias de uma sociedade deslocam-se ou mudam suas residências em um determinado período de tempo. Letra B. Ao número de migrantes e imigrantes que passam pelo território de um país em determinado tempo. Assim, quanto maior for o número de migrantes e imigrantes, mais movimentada uma sociedade será. Letra C. Ao índice de pessoas que conseguem ascender ou que caem na escala socioeconômica de uma sociedade, observando os meios e os mecanismos que os indivíduos dispõem para tanto. Letra D. Ao desenvolvimento dos meios de transportes públicos responsáveis pela movimentação das pessoas em uma sociedade justa e desenvolvida. E letra E. A quantidade de carros ou veículos que circulam em uma cidade, tendo em mente que quanto maior for a quantidade de veículos em uma cidade, mais móvel ela se tornará. Escolha qual é a sua opção, que está correta, e responda aí nos formulários ou no comentário. Tá bom? Então, concluímos mais uma aula de Sociologia. E antes de nos despedirmos, em definitivo desta aula, vamos à mensagem que eu sempre trago um filósofo para apresentar para vocês. E a mensagem de hoje é do filósofo chinês Confúcio. O que Confúcio nos diz? Quando é óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste as metas, mas sim as etapas da ação. Vamos repetir o que Confúcio falou. Quando é óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste as metas, mas sim as etapas da ação. Reflitam sobre as palavras de Confúcio, comentem se acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de Sociologia, com a convicção que na próxima semana, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, nos reencontraremos. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!